Não foi quase, acabou mesmo. Você perdeu, deu errado, não saiu como planejou. Agora do zero, e eu sei, começar do zero dá medo. Mas escuta, Deus não tem problema com recomeço. Ele começa quantas vezes forem necessárias. Não sobrou quase nada do que eu tentei construir. Tudo que eu planejava, eu vi se desfazer ali. Sem ponto de apoio, sem direção pra seguir. Como alguém que volta sem saber pra onde ir. E o peso de recomeçar bate forte em mim, porque começar de novo nunca parece fácil assim. E a dúvida insistindo se vale a pena tentar. Depois de tudo que eu vi desmoronar. Mas presta atenção, o zero não é o fim, é base, é começo limpo, é chance de fazer certo. Às vezes Deus permite cair tudo pra você construir do jeito certo agora. E no meio do vazio, algo começou a nascer. Não tinha forma ainda, mas começou a crescer. Pequeno, quase invisível, mas firme pra permanecer. Como algo dizendo, você ainda pode fazer. Aquilo que parecia só perda e destruição virou terreno limpo pra uma nova construção. Hoje eu começo simples, sem pressa de provar, porque que aprendi no zero constrói pra não quebrar. Do zero não é derrota, do zero é direção. Do zero é começo de uma nova construção. Teve queda, teve fim, teve dor também, mas quem começa de novo vai além. E mesmo sem garantia, eu escolhi tentar, porque ficar no chão nunca vai me levantar. E se for do zero, então eu vou começar, sem medo do processo, sem pressa pra chegar. Porque aquilo que eu construo agora vai permanecer, já que o que eu perdi me ensinou a viver. Então começa, mesmo sem tudo. Deus não precisa de muito, Ele só precisa do teu primeiro passo. Pode parecer que saiu do controle, que tudo desandou, que você perdeu o domínio da situação. Mas escuta, só porque saiu do teu controle não significa que saiu do controle de Deus. Ele nunca perdeu o controle de nada. Tudo saiu do lugar, sem aviso, sem sinal. O que era certo ontem, hoje já não é igual. Planos que eu desenhei já não fazem sentido. Caminhos que eu segui agora tão perdidos. E eu tentando entender onde foi que eu errei. Se foi escolha minha
não se perde no caos, ele não se confunde, ele não se atrasa. O que pra você parece desorganizado, pra ele já tá alinhado. Você só não tá vendo ainda. E no meio do que eu chamo de total confusão, algo começou a agir sem pedir explicação. Não foi rápido nem forte, mas foi firme pra ficar, como quem sabe exatamente o que precisa ajustar. E aquilo que eu não via começou a se mover, mesmo sem eu entender. Algo começou a acontecer. Hoje eu olho diferente, sem tentar controlar, porque até no inesperado existe um jeito de cuidar. Não saio do controle, não saio das mãos, mesmo quando parece sem direção. Teve dúvida, teve medo, teve fase sem luz, mas no meio do caos ainda existe condução. E mesmo sem resposta, eu continuo a confiar, porque quem nunca perde o controle sabe onde vai chegar. E se tudo mudou, eu não vou recuar, porque aquilo que me sustenta não vai falhar. Mesmo sem entender, eu continuo aqui, porque o Deus que me guarda nunca perde de mim. Então respira, não tenta controlar tudo, Deus ainda tá no controle. Isso já é suficiente. Eu tentei sozinho, resolvi tudo do meu jeito, carreguei peso que não era meu. E sabe o pior? Eu achei que dava, mas não dá. Escuta, você não foi feito pra carregar tudo sozinho. Deus nunca pediu isso. Eu quis controlar tudo, sem deixar nada escapar, tentando segurar o mundo, sem deixar cair no lugar. Assumi responsabilidades que nem eram minhas, e fui me sobrecarregando sem perceber as linhas. E quanto mais eu fazia, mais parecia faltar, como se nunca fosse o suficiente tudo que eu tentava dar. E o cansaço chegou forte, sem pedir permissão, porque carregar sozinho sempre pesa na mão. Mas deixa eu te alinhar, força não é carregar tudo, maturidade é saber o que soltar. Deus não quer que você aguente tudo, Ele quer que você entregue, mas você insiste em segurar. E foi quando eu parei de tentar resolver que algo começou a agir, sem depender de mim pra acontecer. Eu soltei o que pesava, mesmo sem entender, e aquilo que eu segurava começou a se resolver. Não foi do meu jeito nem no tempo que eu quis, mas foi leve o suficiente pra eu conseguir seguir. Hoje eu não carrego tudo, eu aprendi a confiar, porque aquilo que não é meu eu não preciso sustentar. Não é sobre dar conta, não é sobre provar, é sobre confiar e aprender a soltar. Teve peso, teve excesso, teve luta também, mas quando eu parei de carregar tudo, eu fui além. E mesmo sem controle, eu escolhi descansar.
fazer tudo acaba sem caminhar. E se eu não dou conta, tudo bem, eu entendi. Porque aquilo que é pesado não foi feito pra mim. Eu sigo mais leve, sem tentar segurar, porque o Deus que cuida de tudo também sabe me cuidar. Então solta. Você não precisa carregar isso sozinho. Deus ainda tá aí pra isso. Você pensou em desistir, e não foi só uma vez. Foi hoje, foi agora, foi recente. Mas escuta, não toma uma decisão permanente por causa de um momento passageiro. Não desiste agora, não no meio do caminho. Eu cheguei no meu limite, sem força pra continuar. Tudo pedindo pausa, tudo querendo parar. A mente dizendo chega, o corpo pedindo fim. E o peso dessa luta caindo todo em mim. Tentei achar motivo pra seguir mais um pouco, mas parecia vazio tudo que eu tinha em volta. E pela primeira vez eu quase cedi, quase deixei tudo e simplesmente desisti. Mas quem disse que acabou só porque ficou difícil? Você não chegou até aqui pra parar agora. Respira, só mais um pouco, só mais um passo. Não precisa ver tudo, só não pode parar. E no meio do cansaço, algo me fez segurar. Não era força sobrando, era escolha de ficar. Mesmo sem energia eu resolvi insistir, porque parar naquele ponto ia me destruir. E aquilo que parecia o final pra mim era só um limite que eu nunca tinha passado assim. Hoje eu sigo mais firme, depois de atravessar, porque quem vence o limite aprende a continuar. Não desiste agora, não para aqui. Só mais um passo, você ainda vai conseguir. Teve dor, teve pressão, teve luta também, mas quem passa pelo limite vai além. Mesmo sem força, eu escolhi lutar, porque desistir no meio nunca vai me levar. E se eu tô de pé, eu não vou parar. Mesmo cansado, eu vou continuar, porque aquilo que eu comecei ainda não terminou. E quem me trouxe até aqui não vai me abandonar. Então, não desiste agora. Você tá mais perto do que imagina. Só continua. Tem hora que você ora
não vem resposta. Você busca e não sente nada. E o silêncio incomoda, confunde, mas escuta. Silêncio não é ausência. Deus também fala quando se cala, só que de outro jeito. Eu falei tudo que tinha, sem esconder, sem guardar. Esperei alguma resposta, mas não veio no ar. O tempo foi passando, sem nada acontecer, e o silêncio dele começou a me doer. Tentei ouvir mais perto, tentei me aproximar, mas parecia distante, difícil de alcançar. E a dúvida crescendo, sem pedir permissão, se ele ainda me ouve ou se mudou a direção. Mas nem tudo que é silêncio é vazio. Às vezes Deus está trabalhando onde você não vê, moldando onde você não sente. Porque se ele falasse tudo, você não confiaria, só obedeceria. Oh, e no meio do silêncio, algo começou a surgir. Não foi uma resposta clara, mas me fez prosseguir. Era como uma certeza, sem forma pra explicar, mas forte o suficiente pra me fazer continuar. E aquilo que parecia falta de direção, era Deus me ensinando a andar pela fé, não pela visão. Hoje eu não dependo de ouvir pra obedecer, porque até no silêncio eu aprendi a crer. Nem sempre ele fala, nem sempre responde, mas isso não significa que ele se esconde. Teve silêncio, teve espera, teve dúvida também, mas no meio do nada eu fui além. E mesmo sem resposta eu escolhi confiar, porque quem conhece a voz sabe quando ele tá. Não se engana com silêncio, Deus não parou. Ele só tá trabalhando onde você ainda não alcança. Você acha que tá sozinho, que ninguém tá cuidando de você, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus já te livrou de coisas que você nem ficou sabendo, já fechou portas que iam te machucar, já te protegeu em silêncio, você nem percebeu, mas Ele tava lá. Teve caminho que eu não fui e nem entendi o porquê, portas que se fecharam sem eu conseguir prever. Na hora eu questionei, achei que era perda pra mim, mas hoje eu percebo que não era o meu fim.
Conversas que não fluíram, planos que não vingaram, e tudo que eu queria simplesmente não aconteceu. E eu achando que era atraso ou falta de direção, mas era cuidado escondido naquela situação. Nem todo livramento vem com aviso, nem toda proteção faz barulho. Deus não precisa te mostrar tudo, Ele só precisa cuidar, e Ele cuida até do que você nunca vai saber. E no meio do que eu perdi, algo começou a fazer sentido, porque o que não aconteceu também foi um cuidado escondido. E aquilo que eu chamava de porta fechada ali, na verdade era Deus dizendo: isso não é pra você. Hoje eu olho diferente, sem tentar entender tudo, porque até no que não deu certo existia cuidado oculto. E aquilo que eu não vi, hoje eu consigo enxergar, que até nos detalhes Deus nunca deixou de cuidar. Nem tudo é livramento visível, nem tudo vai explicar. Tem coisa que Deus resolve sem você nem notar. Teve perda, teve espera, teve dor também, mas no meio disso tudo existia alguém. E mesmo sem perceber, eu nunca estive só, porque quem cuida em silêncio nunca perde o controle de nós. E se hoje eu tô aqui, tem algo por trás, coisas que eu nem vi, mas que me trouxeram paz. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar, porque até no invisível Deus continua a cuidar. Então para de achar que nada tá acontecendo. Deus tá cuidando de você, até quando você nem percebe. Tem dia que você não consegue, não é falta de fé, é falta de força mesmo. Você quer continuar, mas não consegue. Então escuta, Deus não exige força de você, Ele sustenta você quando você não tem nenhuma. Hoje eu não tô bem, nem sei disfarçar. Tudo dentro de mim quer simplesmente parar. Não é falta de querer, eu só não tenho de onde tirar. Força que eu já usei pra conseguir chegar, e o peso acumulado começou a pesar mais do que eu consigo agora suportar. E pela primeira vez eu pensei soltar, não por desistência, mas por não aguentar. Então não finge força, não precisa. Deus não se impressiona com aparência, Ele entra exatamente onde você não aguenta mais. Fraqueza não afasta Deus, é onde Ele mais age. E no meio do cansaço, algo começou a mudar. Não foi força voltando, mas alguém pra me sustentar. Era como se eu não andasse, mas ainda assim seguisse, como se não fosse eu. Mas
alguém que me conduzisse. E aquilo que eu pensei que ia me derrubar virou exatamente o lugar onde eu aprendi a confiar. Hoje eu não dependo do que eu posso fazer, porque quando eu não consigo, Ele faz por mim sem eu ver. Não é sobre ser forte, não é sobre vencer, é sobre continuar. Mesmo sem poder, teve fraqueza, teve dor, teve limite também, mas no meio da queda eu fui além. E mesmo sem energia, eu continuo aqui, porque quem me sustenta nunca depende de mim. E se eu não consigo, eu não vou parar, porque aquilo que me sustenta vai me fazer chegar. Mesmo sem força, eu continuo a andar, porque quando eu não tenho nada, Ele vem me levantar. Então, para de tentar ser forte o tempo todo. Só continua. Deus segura você quando você não consegue. Você tá se comparando de novo, olhando a vida dos outros e diminuindo a sua, achando que tá atrasado, que tá perdendo. Mas escuta, comparação distorce tudo. Você tá medindo sua vida com uma régua que não foi feita pra você. Eu vejo todo mundo parecendo avançar, e eu no mesmo ponto, sem conseguir sair do lugar. Histórias dando certo, resultados aparecendo, e eu tentando entender por que comigo é diferente. E sem perceber, eu comecei a me diminuir, como se o meu caminho não fosse suficiente pra mim. E quanto mais eu olhava, menos eu conseguia ver aquilo que eu já tenho e ainda posso ser. Mas você não conhece o processo de ninguém, só vê o resultado. Você não sabe o que a pessoa enfrentou, nem o que ainda enfrenta. Então para de se comparar com recorte. Deus não te fez cópia, te fez original. E no momento em que eu parei de olhar ao redor, algo começou a crescer dentro de mim melhor. Eu comecei a enxergar o que sempre esteve aqui, coisas que eu ignorava por não saber valorizar em mim. Aquilo que eu achava que era pouco demais, na verdade era o começo de algo muito mais. Hoje eu sigo no meu tempo sem querer acelerar, porque o que é verdadeiro não precisa se comparar. Não é corrida, não é disputa, cada um tem sua rota, sua própria luta. Teve comparação, teve dúvida também, mas quando eu parei de olhar pro lado, eu fui além. E mesmo sem estar pronto, eu continuo aqui, porque aquilo que é meu ainda vai surgir. Oh, ainda vai surgir.
Então para de olhar pros outros. Foca no que Deus está fazendo em você. Já é suficiente. Eu não tô triste, só não tô sentindo nada. Sabe quando a vida vira rotina e você só vai vivendo no automático, sem alegria, sem expectativa, só existindo. Mas escuta, isso não é vida. E Deus não te chamou pra só existir. Dias iguais demais, sem nada pra lembrar. Tudo acontecendo, mas sem me tocar. Sorrisos mecânicos, respostas prontas, e por dentro um vazio que ninguém nota. Eu fui me acostumando com esse estado em mim, como se viver assim fosse normal no fim. Mas algo lá no fundo ainda quer falar que eu não nasci pra isso, eu preciso acordar. Você não foi feito pra viver desligado, pra sobreviver no automático. Alegria não é luxo, é sinal de vida. E Deus ainda pode reacender isso dentro de você. E no meio desse vazio eu comecei a perceber que ainda existe algo tentando reacender. Não é explosão de alegria, mas um sopro leve em mim, como quem diz ainda dá pra sair desse fim. E aos poucos fui voltando sem precisar forçar, sentindo pequenas coisas que eu deixei de enxergar. E aquilo que era cinza começou a ganhar cor, não porque tudo mudou, mas porque voltou o valor. Não é sobre intensidade, é sobre voltar a viver. Mesmo que devagar, ainda dá pra reacender. Teve vazio, teve rotina, teve silêncio também, mas no meio disso tudo ainda existe alguém. E mesmo sem sentir muito, eu escolhi continuar, porque quem insiste em viver volta a se encontrar. E se ainda tem vida, eu não vou ignorar, porque aquilo que respira ainda pode mudar. Mesmo sem ser como antes, eu deixo acontecer, porque viver de verdade ainda pode renascer. Então acorda, aos poucos, sem pressão. Deus ainda sabe trazer vida de volta. Você tá rodeado de gente, mas se sente sozinho. Ninguém entende o que passa dentro de você. Você até tenta explicar, mas não sai igual. Então você guarda, mas escuta. Deus entende até aquilo que você não consegue dizer. Eu tentei falar, mas não consegui explicar como traduzir o que eu nem sei nomear. Palavras faltando, sentimentos demais. E quanto mais eu tentava, menos parecia eficaz. Sorrisos ao redor, conversas normais,
mas dentro de mim era tudo diferente demais. Eu me sentindo estranho no meio de todo mundo, como se ninguém enxergasse o que existe no meu mundo. Mas você não tá invisível, você não tá esquecido. Só porque ninguém entende não significa que ninguém vê. Deus conhece o que você sente antes mesmo de você entender. E no meio desse silêncio, algo começou a acalmar. Não foi alguém me entendendo, mas alguém me alcançando sem falar. Era uma paz diferente, sem precisar explicar, como se alguém soubesse exatamente onde tocar. E aquilo que eu guardava começou a se abrir, sem pressão, sem cobrança, só deixando existir. Hoje eu não dependo de quem vai compreender, porque existe alguém que conhece todo o meu ser. Nem tudo se explica, nem tudo se diz, tem coisa profunda que ninguém traduz. Teve silêncio, teve solidão, teve fase difícil também, mas no meio disso tudo eu encontrei alguém. E mesmo sem resposta, eu continuo aqui, porque quem me conhece por dentro nunca se afastou de mim. E se ninguém entende, tudo bem, eu aceito, porque quem me conhece vai além do que é dito. Mesmo sem palavras eu continuo a viver, porque existe alguém que entende até sem eu dizer. Então para de tentar explicar tudo, Deus já entende até o que você nunca falou. Você começou a pensar que Deus te esqueceu, que te deixou de lado, que tá cuidando de todo mundo, menos de você. Mas escuta, Deus não trabalha com esquecimento. Se Ele te prometeu, Ele lembra. Se Ele te chamou, Ele sustenta. Você não saiu da mente dEle. Eu olhei pro tempo e nada aconteceu. Dias se repetindo e tudo permaneceu. O que eu tanto pedi ainda não chegou, e o silêncio do céu quase me cansou. E no meio da espera eu comecei a pensar se aquilo que eu ouvi ainda ia se cumprir lá na frente. E a dúvida entrou sem pedir lugar, dizendo bem baixo: será que ele vai lembrar? Yeah. Mas Deus não esquece, não se distrai, não perde promessa. Você pode até duvidar, mas Ele continua fiel. O tempo não apaga o que Ele falou. E no meio dessa espera, algo começou a mudar. Não foi o cenário, mas a forma de enxergar. Eu entendi que o tempo não é perda pra mim, é preparação silenciosa antes do que vem, enfim. Aquilo que parecia não ter mais direção
sabe exatamente quando entregar. Não é esquecimento, não é abandono, é processo acontecendo, mesmo sem retorno. Teve dúvida, teve espera, teve dor também, mas quem carrega a promessa vai além. Mesmo sem sinal, eu não vou parar, porque o que Deus começou, Ele vai terminar. E se ainda não chegou, eu continuo a crer, porque aquilo que é certo não deixa de acontecer. Mesmo contra o tempo, eu escolho confiar, porque o Deus que prometeu nunca vai falhar. Então para de achar que Ele te esqueceu. Você ainda tá nos planos dele. E quando você faz tudo certo e mesmo assim dá errado, você ora, tenta, se posiciona e não funciona. Isso bagunça a cabeça, porque parece injusto, mas escuta. Fazer o certo não garante resultado imediato, mas garante direção, e Deus nunca perde o controle disso. Do jeito que aprendi, tentei não sair da linha, fiz o melhor de mim, evitei os atalhos, esperei o momento, mas no fim da história veio o rompimento. E eu fiquei sem resposta, sem saber entender como algo tão certo não chegou a acontecer. E a dúvida veio forte, tentando me parar, se vale a pena mesmo continuar a confiar. Mas deixa eu te alinhar, o resultado não define se você fez certo. Caráter não depende de resultado. Deus não mede sucesso como você mede. Ele olha pra fidelidade. Isso nunca é em vão. E no meio da frustração, algo começou a crescer. Não foi o resultado, mas quem eu me tornei ao viver. E aquilo que eu pensei que era perda pra mim, na verdade me formou pra algo maior no fim. Eu entendi que nem tudo precisa dar certo agora, porque o que é eterno não se constrói na pressa. Hoje eu continuo firme mesmo sem provar, porque aquilo que eu planto ainda vai se manifestar. Não é sobre resultado, não é sobre vencer, é sobre permanecer mesmo sem entender. Teve frustração, teve espera, teve dor também, mas quem faz o certo vai além. E mesmo sem retorno, eu não vou parar, porque aquilo que é verdadeiro nunca deixa de frutificar. E se não deu certo, agora eu não vou desistir, porque aquilo que eu vivi ainda vai produzir. Mesmo sem resposta, eu escolho confiar, porque fazer o certo nunca vai me atrasar. Nunca vai me atrasar.
Então continua fazendo certo, mesmo quando não parece valer a pena. Deus tá vendo tudo. Eu continuei orando, mesmo sem ver mudança, mesmo sem resposta, mesmo cansado. E talvez você tá assim, orando há dias, meses e nada muda. Mas escuta, oração não é perda de tempo, é construção invisível. Deus tá ouvindo, mesmo quando você não vê nada acontecer. Eu falei tantas vezes as mesmas palavras, pedi do mesmo jeito, com a mesma esperança. Esperei algum sinal, algo diferente, mas tudo ao meu redor continuava igual na frente. E o silêncio persistindo sem me responder, e eu tentando manter algo pra não perder. Mas no fundo eu confesso, comecei a cansar de falar e nada mudar. Mas oração não é sobre convencer Deus, é sobre alinhar você. Enquanto você fala, Ele trabalha. Enquanto você insiste, Ele prepara. Você só não tá vendo que já começou. Algo mudou em mim, não foi o cenário, mas o que cresceu aqui. Era uma firmeza estranha, difícil de explicar, como se mesmo sem resposta eu ainda pudesse confiar. E aquilo que parecia sem sentido continuar virou exatamente o caminho pra eu não parar. Hoje eu oro diferente, sem pressa pra ver, porque eu sei que enquanto eu falo, algo começa a acontecer. Não é sobre resposta, não é sobre ver, é sobre permanecer mesmo sem entender. Teve cansaço, teve espera, teve dúvida também, mas quem continua orando vai além. E mesmo sem mudança eu não vou parar, porque aquilo que começa no invisível vai se manifestar. E se ainda não mudou, eu continuo aqui, porque aquilo que eu plantei ainda vai surgir. Mesmo sem resposta, eu escolho confiar, porque nenhuma oração se perde no ar. Então continuo orando, mesmo cansado, porque Deus já começou, só você ainda não viu. Você vive tentando ser suficiente pra dar certo, suficiente pras pessoas, suficiente pra Deus. Mas escuta, você nunca foi chamado pra ser suficiente. Você foi chamado pra depender, e é aí que tudo muda. Eu tentei alcançar um nível que não existe, ser tudo ao mesmo tempo, sem deixar nada triste, buscando aprovação em tudo que eu fazia, como se meu valor dependesse do que eu produzia. E quando não dava certo eu me diminuía, como se cada
esse peso constante de sempre provar que eu sou capaz de nunca falhar. Mas quem disse que você precisa provar alguma coisa? Deus não te chamou pelo que você entrega, Ele te chamou por quem você é. E você insiste em tentar merecer o que já foi dado. E no momento em que eu parei de tentar alcançar, algo começou dentro de mim se alinhar. Eu não precisei ser tudo pra continuar aqui, eu só precisei aceitar que Ele já escolheu a mim. Aquilo que eu buscava do lado de fora já tava definido muito antes da minha história. Hoje eu não carrego o peso de provar, porque aquilo que me sustenta não depende do que eu faço pra mostrar. Não é sobre ser perfeito, não é sobre vencer, é sobre reconhecer que eu dependo de você. Teve cobrança, teve pressão, teve medo também, mas quando eu parei de tentar ser tudo, eu fui além. E mesmo sem ser suficiente, eu continuo aqui, porque quem me chamou nunca desistiu de mim. E se eu não sou perfeito, tudo bem, eu entendi, porque aquilo que me sustenta é maior do que eu em mim. Sem precisar provar, eu continuo a andar, porque o Deus que me escolheu nunca vai me abandonar. Então para de tentar ser suficiente. Então para de tentar ser suficiente. Você nunca precisou ser. Deus já é por você. Tem fase que não tem sinal, não tem resposta, não tem direção clara. É tudo escuro. Você anda, mas não vê. Confia, mas não sente. E mesmo assim, você continua e escuta. Isso também é fé, talvez a mais real de todas. Sem luz no caminho, sem nada pra enxergar, só passos no vazio, sem saber onde vai dar. Eu sigo sem garantia, sem algo pra segurar, só com aquilo que eu ouvi lá atrás me sustentar. Os dias não mostram nada, as noites parecem iguais, e o tempo não revela o que vem depois. E mesmo sem resposta, eu continuo aqui, sem saber o final, mas sem desistir. Fé não é ver pra acreditar, é continuar mesmo sem ver. No claro é fácil, no escuro é decisão. E Deus vê cada passo que você dá, sem enxergar nada. E no meio do silêncio, algo permanece em mim. Não é emoção forte, mas não me deixa cair. É como uma base
mesmo sem aparecer. Como se alguém dissesse: você só precisa permanecer. E aquilo que eu chamava de ausência total, na verdade era processo de algo espiritual. Hoje eu não dependo de sentir pra continuar, porque quem anda no escuro aprende a confiar. Não tem sinal, não tem visão, mas ainda existe direção. Teve silêncio, teve noite, teve medo também, mas quem continua no escuro vai além. E mesmo sem clareza eu não vou parar, porque o Deus que me guia sabe onde me levar. E se tudo ainda é escuro, eu continuo a andar, porque aquilo que me sustenta não precisa me mostrar. Ou mesmo sem enxergar, eu escolho confiar, porque quem começou comigo vai me fazer chegar. Então continua, mesmo no escuro, porque quem te guia enxerga tudo. Você acha que não merece, que errou demais, que foi longe demais, e por isso Deus não te quer mais. Mas escuta, Deus nunca te amou pelo que você acerta, então Ele não vai te rejeitar por causa do que você errou. Mesmo assim, Ele ainda te quer. Eu tentei me esconder do que eu mesmo fiz, carregando o peso de não ser quem eu quis, olhando pra mim sem conseguir aceitar as marcas que ficaram depois de errar, e a vergonha dizendo pra eu não voltar, como se não tivesse mais lugar pra eu chegar. E eu quase acreditei que esse era o fim, que depois de tudo não existia mais pra mim. Mas culpa te afasta, graça te chama, e Deus não mudou de ideia sobre você. Quem te acusa quer te prender, Deus quer te restaurar. Então para de fugir de quem ainda tá te esperando. E no meio da vergonha algo me fez parar. Não era acusação, era um chamado pra voltar, sem exigir perfeição, sem me cobrar além, só dizendo em silêncio: eu ainda quero você também. E aquilo que eu escondia começou a se abrir, porque até minhas falhas Ele decidiu assumir. Hoje eu não me escondo, nem tento disfarçar, porque mesmo sendo falho eu ainda posso voltar. Não é sobre merecer, não é sobre provar, é sobre aceitar que Ele escolheu amar. Teve erro, teve queda, teve dor também, mas quem responde ao chamado vai além. E mesmo sem ser digno, eu continuo aqui, porque quem me chamou
decide me amar. Então para de fugir, mesmo assim ele ainda te quer.